Vamos lá, então. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês, mas é bem rapidinho, porque vocês já sabem, é a questão do tema, né, do Salone desse ano, do Salone Fuori Salone, basicamente, que é o Homo in Natura, porque por muitos anos se falou só da natura, né, com a égide ali da sustentabilidade, mas hoje nós estamos tratando de Homo in Natura, né, finalmente, né, inicia essa discussão, inicia essa concretização no mundo de processos, produtos, serviços e um novo mindset que alia, né, essas forças, né? Então, isso eu achei uma coisa bem interessante. Mas dentro disso, tá, que eu anotei aqui, então, como é que isso se traduz em design? Porque é muito bonito, né? A gente vive num mundo de conceitos, ou mentura, tá, ok, mas terra a terra, como a gente diz aqui na Itália, né? Como é que isso se traduz na questão do design? Então, são 6 elementos importantes, que eu chamo de drivers projetuais no design, que concretizam esse tema. Tem que ser um design que possibilite uma autonomia, conforto, movimento, usabilidade, interação e segurança. Então, esses 6 elementos devem ser realmente inseridos no projeto de design, tá? Então, isso é a questão, a base, o corpo, o esqueleto desse processo, desse produto, tá? Como isso se traduz, como esses 6 conceitos, como esses 6 drivers projetuais se inserem, então, no design de forma, vamos dizer assim, expositiva, ou quando a gente vai para um stand, a gente vê isso, então. Primeira coisa é que eles têm que ser voltados, então, ao que a gente chama de espaços plurifuncionais, né? A pandemia nos trouxe isso, mas era uma coisa que a gente já estava assistindo um bom tempo, da questão de que a cozinha não é só mais uma cozinha, né? A cozinha é uma sala, pode ser um dormitório, pode ser várias coisas, né? Um estúdio não é só mais um estúdio de trabalho, ele pode ser um estúdio onde as pessoas dormem, onde as crianças brincam, etc. Essa coisa do plurifuncional, primeira coisa. Segunda coisa, tem que ser uma expressão do viver contemporâneo. Isso é uma coisa, parece óbvia, não? Expressão do viver contemporâneo. Vamos utilizar o case, o exemplo do Dolce & Gabbana semana passada, né? Aquele é um expressar do viver contemporâneo? Em alguns momentos, sim, né? Não é à toa que ele foi feito e ele está sendo colocado no mundo, né? Mas não é só aquilo. Então, como é que se expressa um viver contemporâneo? Tem alguns valores que a gente tem que atacar a esse processo. Então, que valores são esses? Bene. E a terceira coisa, os confins, que os confins estão muito mais líquidos agora. Aquilo que a gente fala dos espaços plurifuncionais é outra coisa, mas também a questão do espaço interno, no externo, né? Essa conversa tá ficando muito, já é muito líquida, né? Tudo aquilo que Bauman nos dizia 20 anos atrás, realmente agora se concretizou, inclusive na vida do projeto de design. Dito isso, o Salão do Móvel, então, vocês sabem, quem trabalha na área, ou quem acompanha o Salão do Móvel há muitos anos sabe que ele tem uma linha guia, né? Linha guida, né? Uma linha guia para que você possa expor no salão, ou seja, você passa por um crivo, né? Uma seleção onde essas linhas guias têm que ser observadas. Então, a primeira delas é o utilizo, então, de materiais reutilizáveis, por exemplo, a madeira. O segundo, então, ou materiais de recuperação, recycling, tá? O terceiro, então, que sejam a baixo impacto ambiental, ou, por exemplo, como a gente chama, certificados, né? FSC, PFC, alguma coisa do gênero, né? E quarto, então, além da sustentabilidade das fontes, nós temos que ver, vão ter que ser verificadas, por exemplo, assim, a sustentabilidade logística, que a gente chama, então, atenção aos resíduos, né, que esse impacto expositivo vai gerar. Então, a questão dos materiais, da água e etc. A energia utilizada nisso, né? Então, essas 4 coisas são fundamentais para quem quiser expor aqui. Mas por quê? Não é uma questão de tendência, não é uma questão, há muitos anos já não é uma questão de tendência, é uma questão simplesmente porque as matérias-primas estão muito escassas e os custos estão exorbitantes. Ou seja, eu não sei se você sabe, a gente falou sobre isso na live, muitas indústrias de móveis estão tendo dificuldade em encontrar papelão para embalar o seu mobiliário e despachar. Então, isso é uma questão, porque a gente sabe, as fontes não são eternas, né? Essa imagem, essa conversa mágica, né, que a gente teve durante anos, que as fontes são infinitas, as fontes são finitas. E atenção, as fontes acabaram, né? Muitas fontes acabaram. Quem não está vivendo aqui do lado da guerra não sabe o que a gente está vivendo, mas a gente está vivendo com já notícias no jornal, por exemplo, de lockdown energético para o outono. O que quer dizer lockdown energético? Não apenas o lockdown, a gente já viveu um lockdown na nossa pele, que foi estar em casa, né, durante 2 meses, né?
em casa, sem sair mesmo. O lockdown energético vai ser que nós vamos ter que racionalizar a energia. Isso não é uma coisa legal, né? Não é coisa legal. Chegar nesse ponto é porque nós não fizemos um bom trabalho antes, né? Nós desperdiçamos antes, tá? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje na Itália. Mundo real, concreto, hoje, né? Abril de 2022. Bom, da outra parte, se fala muito que isso está sendo causado para nos auxiliar a fazer essa aceleração ecológica, que a gente fala tanto de transição ecológica, que esse é uma outra grande macro tendência, tá? Transição ecológica. Então, dito isso, nós já temos um panorama, que é um panorama um pouco distópico até, mas enfim, vamos tentar, né, setorizar esse panorama, esse cenário no qual esse design está sendo inserido com 3 grandes, então vamos dizer, macro tendências. A primeira, então, é a questão da transição ecológica, tá? Transição ecológica não é sobre design só, ok? Isso reverte no design, mas é sobre economia, ou seja, essa escassez de recursos, o que está criando, né? Está criando várias problemáticas, né? É dramático, é muito dramático, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. A segunda coisa, e falando nisso, que é uma coisa que eu falei muito na live, iniciar um processo de transição ecológica, por exemplo, numa empresa, vamos trazer para o nosso terra a terra, né? Uma transição ecológica numa empresa de design, por exemplo, não quer dizer ecologizar, né, o produto, que isso a gente fala há anos, né? Não é ecologizar o produto, ou seja, olha só, o meu móvel é de madeira certificada, só que a tua embalagem é de polipropileno, né? A pessoa que trabalha na tua empresa não é paga bem, não se paga bem, né? Incentivos para que o filho dele vá à escola não existem. Sabe aquela, ou seja, a questão o social, a sustentabilidade é uma questão social também, ou seja, essa questão de ecologizar só o produto não funciona. Uma transição ecológica fala do quê? Fala do social, né? Então, uma empresa que quer realmente estar alinhada aos AITCAs vai cuidar de todo o sistema. É todo o sistema que vai em consideração, não é só o produto, né? É um novo modelo inclusive social, econômico, né? E como é que isso se transfere então no design eco? O design com uma linha, né, uma linha bem clara de desenvolvimento do início até o fim do produto, tá? Mas isso vocês sabem, todo designer que se forma hoje sabe bem do que a gente está falando, que é de circular economy e etc. Esses conceitos já estão bem claros, assim, a gente fala de slow design, tá? Então isso está tudo muito claro. Quem tiver ainda dúvida, por exemplo, no slow design, passa lá no feed que tem um post bem interessante que eu fiz sobre os drivers, né, sobre as características, né, do slow design, os benefícios até, né? Bem, o segundo conceito interessante é housing evolution, ou seja, da evolução da casa nesse contexto. Como é que ela está acontecendo? Então, a primeira coisa que a gente percebe, e é uma coisa que reverbera muito no design, o design é fundamental, é a questão das casas autossuficientes, porque o desenho de uma casa, hoje ele mudou bastante, a gente sabe disso, você sabe melhor do que eu, quem é arquiteto e designer. A questão da casa autossuficiente é simplesmente o conceito de uma casa independente, tá? Abastecimento próprio de água, aquecimento, resfriamento e tal. Mas isso não é possível fazer num condomínio. Sim, é muito possível, existe e como. Existem vários exemplos já aqui em Milano que eu posso dar para vocês de grandes condomínios que estão sendo construídos agora que permitem essa autossuficiência, tá? Por exemplo, postos geotérmicos, etc, etc. Anotei aqui alguma coisa interessante. A questão, o boom, né, dos painéis solares. Por exemplo, eu acabei de colocar painel solar na minha casa. Eu hoje sou independente, né? Inclusive, eu tenho uma máquina elétrica. Minha máquina elétrica se abastece na tomada e eu pego a minha energia do painel solar. Então, eu hoje posso dizer que a nível energético a minha casa é autossustentável. Não é a nível de água, por exemplo, infelizmente, né? Mas um dia a gente chega lá. Isso que nos mostrou foi a pandemia, né? Porque nós percebemos na pandemia que nós somos totalmente dependentes, né? Então essa nossa independência nasce ali, já tinha algum sintoma antes, né? Mas a pandemia ela aumentou. E isso hoje é claro. E nós vamos ver isso em muitos produtos que nós vamos ver no Fuori Salone, principalmente no Fuori Salone. A outra coisa que está acontecendo, isso já vem de um tempinho também, é a rejeição, que entra então na questão da housing evolution, nessa macro tendência, é a questão então da rejeição da indústria de massa. Tá?
tá? Então, o novo mundo, esse novo mundo que está nascendo, porque ainda está meio né, confusa, tá encasinato, como a gente diz aqui, mas esse novo mundo está nascendo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele fala do quê? Ele fala sobre coisas que importam. Isso está acontecendo em todos os setores, tá? Ou seja, nós vemos, inclusive, na indústria imobiliária, o crescimento, assim, colossal desse grande uso, por exemplo, da cerâmica, né, desses materiais naturais. A madeira já vem de tanto tempo, né, mas a cerâmica agora está tendo um grande impacto no design de interiores, principalmente na Itália, que é um grande fabricante e criador de cerâmicas, né. Eu vejo isso muito acontecer na IKEA, que a IKEA, va bene, é uma design low cost, né, seria a nossa fast fashion, é o nosso fast design, né. Mas ela é o termômetro, vamos dizer assim, do mobiliário mundial, e quase 80% dos ambientes que eu entrei agora, recentemente, um mês atrás, os lançamentos deles são, então, compostos por cerâmica, tecidos e madeira em profusão, tanto no mobiliário em si, como nos objetos, tá? E na aplicação dos móveis. Então, recapitulando, na Housing Evolution nós temos causas autossuficientes e rejeição da indústria de massa. Outra coisa importante, só um detalhe que a gente conversou na live, que o alumínio e o vidro e tudo aquilo que chama, né, que richiama, vamos dizer assim, o artificial está em baixa, tá? Então, atenção a esse uso desses materiais, né? Se eles forem reciclados, obviamente não tem problema. Se tiverem esse imprinting no mundo, não é um problema, mas a questão não é só isso, tá? A questão é que ele tem que ter esse appeal, ele tem que ter esse approach natural, tá? A outra coisa que eu quero falar para vocês, a terceira, vamos dizer assim, a macro tendência é do urban mining, que é uma coisa bem bacana, que se chama, então, mineração urbana, que ela não se limita, então, a resíduos minerais de construção, tá? Como concreto, como asfalto, mas inclui todas as matérias-primas, então, utilizáveis presentes no ambiente urbano, tá? Então, basicamente, prédios antigos são matéria-prima para novos prédios, né? Fala exatamente disso, tá? Então, se fecha esse circuito, né? Então, faça um novo prédio com o material, né, que eu tirei de um antigo prédio, né? Então, aqui que acontece? Os recursos são preservados, a energia é super economizada e tal. E, mais tão importante quanto, aquela grande massa de resíduos, né, em aterros sanitários são limitadas, né? Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Isso vai estar sendo traduzido em produtos, tá? Tudo isso que então anotem ali quando vierem ao Salone, anotem, né? Façam as ligações que vocês têm que fazer, tá? Nós estamos agora mais a nível analítico, né? Nós vamos ver isso concretizado depois. Então, quando essas questões se concretizarem em junho, eu vou tornar aqui para vocês para mostrar, olha só, esse é o conceito, esse é o produto, essa é a empresa, porque realmente, gente, assim, eu não tenho como escapar disso, tá? Algumas empresas vão estar falando uma outra língua, atenção, não é que todo mundo vai falar essa língua, mas 80% vai estar nessa direção, porque isso é o Zeitgeist, gente, não tem como fugir dele, não tem como fugir. Então, agradeço a visão, clica aí se gostou e compartilha. Um bacione!